Boa noite. O 1º de maio no Brasil, além de ser justamente o dia consagrado ao trabalho, passou a ser também o dia dedicado à memória de Ayrton Senna. E ninguém mais poderia representar tão bem esse dia do que o vitorioso batalhador das pistas, Emerson Fittipaldi, o nosso grande campeão, que está no centro do circuito oval do Roda Viva neste 1º de maio. Emerson venceu a última corrida da Fórmula Indy, em Nazaré, e se prepara para pisar a fundo nas mitológicas 500 milhas de Indianápolis. O piloto Emerson Fittipaldi vem colecionando recordes ao longo dos 30 anos da carreira dele. Mas os melhores estão nas pontas da sua vida de esportista. O primeiro é do mais jovem campeão mundial de Fórmula 1, aos 25 anos, em 1972. O recorde atual é de ser o mais velho piloto da Fórmula Indy. Emerson tem 48 anos de idade. Não há como escapar do lugar comum. Emerson corre hoje com o mesmo entusiasmo dos primeiros dias. Bicampeão na Fórmula 1, bicampeão em Indianápolis, dono de sólidos negócios na agroindústria e no ramo de vestuário, Fittipaldi parece ser sempre o primeiro, mesmo quando a carreira dele esteve no pelotão intermediário. Foi isso que aconteceu nos tempos do Copersucar, a frustrada e longa tentativa de produzir um Fórmula 1 inteiramente nacional. Depois de um tempo recolhido nas corridas de superkart, Fittipaldi voltou em grande estilo para a pole position das pistas. Em 1989, ele faturou o campeonato de Fórmula Indy e tornou-se o primeiro estrangeiro a ganhar o título em 73 anos. Nesta temporada, Fittipaldi volta a ser um dos favoritos e pode sonhar com mais um recorde: ser o primeiro estrangeiro bicampeão da Fórmula Indy. Para entrevistar hoje o Emerson Fittipaldi, nós convidamos o jornalista Lito Cavalcante, que é correspondente da revista Autosport inglesa e comentarista da Sport TV. O repórter do jornal O Globo, Milton Gonçalves. Antônio Herman, que é vice-presidente executivo do Banco Itamaraty e também piloto, e que acabou de ganhar, junto com o irmão do Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, as 1000 milhas de Interlagos. A colunista da Folha de São Paulo, Bárbara Gância. Celso Miranda, que é repórter da Rede Cultura. O narrador da Jovem Pan e da Fórmula Indy pelo SBT, Theo José. E Maurício Cardoso, subeditor da revista Veja. O Roda Viva é transmitido em rede nacional por outras 30 emissoras. Infelizmente, hoje você não poderá participar enviando as suas perguntas porque esse programa foi gravado. Boa noite, Emerson Fittipaldi. Boa noite. Hoje, 1º de maio, um ano sem Ayrton Senna. O que o Ayrton representava para você? Eu acho que, primeiro, é um campeão excepcional, um talento excepcional e um grande amigo. A gente tinha uma admiração mútua, a gente vivia numa distância grande, porque ele estava na Fórmula 1, estava na Indy nos últimos anos, mas sempre quando tinha um contato, quando passávamos dias juntos, existia uma amizade, uma conversa muito boa sobre automobilismo, sobre a vida. Você durante a sua carreira, você foi o primeiro ídolo, você é o precursor desse caminho. Você podia imaginar que alguém pudesse ser um ídolo, uma pessoa no Brasil tão importante, saído da Fórmula 1, como foi o Ayrton Senna? Eu acho que o Ayrton, pela carreira dele, pelo estilo dele e pelo talento que nasceu com ele, realmente foi um piloto espetacular. E na época que o Ayrton começou a Fórmula 1, onde o brasileiro já estava tão ligado com a Fórmula 1, tão ligado com o automobilismo, e seguindo o Nelson Piquet. Quer dizer, se eu voltar, eu voltaria até na época do Chico Landi. O automobilismo no Brasil estava conhecido, mas era conhecido por um grupo praticamente pequeno. E isso foi aumentando cada ano que passou. Aí chegou a época dos anos 70, o José Carlos Patti, o Wilson, eu indo para a Europa. Então foi um build-up que foi acontecendo e o Ayrton realmente assumiu uma posição não só no Brasil, mas no mundo todo. É incrível. Bárbara Gância, você queria fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta bastante emocionada, inclusive. Eu estou sabendo que você, quando teve um dia que o Ayrton foi almoçar na tua casa, em Miami, e que depois do almoço você se recolheu com ele em uma sala
E, de repente, alguns dos teus familiares falaram, o que tá? Começaram a ouvir um burburinho e tal. Abriram a porta e você estava lá com ele lendo trechos da Bíblia. Certo? Quer dizer, estavam os dois lá. Que é um negócio que me deixou... Eu imagino que, por exemplo, se eu fosse convidar um colega meu jornalista para almoçar, dificilmente eu iria ler trechos da Bíblia com ele depois do almoço. Então eu queria saber você comentasse isso, como é que é essa coisa da espiritualidade, se foi ele que te deu esse toque, quero te mostrar uma coisa. Não, Bárbara, não foi bem assim. Uhum. A gente estava conversando de religião, conversando de Deus, mas não foi dessa maneira, não. Como é que foi? Foi uma conversa, acho que é uma coisa muito particular e que fica sobre Deus, acreditar, ter fé, e é isso que foi a conversa. Você se lembra desse momento, quer dizer, você lembra ainda disso? Você, depois de tudo que aconteceu, eu lembro que eu te encontrei no enterro do Ayrton, você estava extremamente emocionado. E, sei lá, essas coisas passaram pela tua cabeça, essas reuniões, o que vocês conversavam nessas horas sobre Deus, sobre... Tem situações, Bárbara, na vida que você divide com um amigo, com uma pessoa, coisas que eu acho que você publicamente não vai falar, mas eu tive momentos muito especiais com a Ayrton, principalmente falando sobre automobilismo, sobre acreditar em Deus e coisas mentalmente, espiritualmente que podem te ajudar na vida. Uhum. Então, isso foi mais ou menos a nossa conversa. Que é uma conversa estritamente entre pilotos, é uma coisa de vocês aí que... É difícil, porque esse tipo de coisa não é que vocês faziam isso público, digamos assim, não é que era uma... Era mais assim, tipo, cada piloto, psicologicamente, mentalmente, tem um tipo de preparação, né, mental, espiritual. Antes, eu, por exemplo, rezo à noite, rezo de manhã quando acordo, acredito em Deus. Então, são coisas que você mantém aquela rotina, né? Uhum. Ou praticamente um ritual. E esse tipo de coisa que eu trocava ideia com a Ayrton. Então, acho que é uma coisa muito minha e dele que fica, nossa, pessoal. Vamos ver a pergunta do Milton Alves do Globo. Milton, me desculpe, eu errei seu nome na apresentação, por favor. Logo depois que o Ayrton morreu, Emerson, você falou justamente sobre esse detalhe dessas conversas que vocês tinham sobre concentração. Você falou que você revelou alguma coisa sobre isso. Você pode dizer alguma coisa a mais sobre o que vocês conversaram, sobre esses momentos de concentração que vocês... Você passou alguma coisa para ele que você fazia antes da corrida? Ele passou alguma coisa? Como é que foi essa troca de informações? Olha, Milton, foi troca de ideia, realmente preparação assim, psicológica para uma volta de classificação, como que o piloto tem que estar preparado para uma corrida, para o campeonato. E eu acredito muito que a gente tem muita energia mental quando você está bem preparado. E esse tipo de coisa eu falei para o Ayrton, eu tive um professor nos Estados Unidos me ensinando, e é uma coisa que ajuda muito qualquer esportista, em qualquer esporte. Esse tipo de coisa que a gente conversou. E como é que é essa preparação? Foi dar rápido. Já dá uma aulinha, aproveita e dá uma aulinha. É bom aprender isso. Falando de uma maneira bem simples, eu acho que muita gente já conhece isso. Começou uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a equipe russa nas Olimpíadas começou a usar essa técnica de mentalização, visualização, vamos dizer, o que você vai fazer na competição, qual é o seu objetivo, como que você quer atingir aquele objetivo. E isso aí foi desenvolvido nos últimos 15 anos por técnicos de esporte. O Lendl fazia isso muito nos jogos de tênis, né? Via, repetia os jogos para ver. E eu acho que isso sempre ajuda, porque eu acredito que o subconsciente recebe a informação e quando aquela imagem acontece, você já está fluindo de uma maneira automática, você não está de surpresa. Eu acho que isso é importante. E o que acontece quando você pega um Hiro Matsushita pela frente? Complicou. A gincana. Gincana móvel. Uma prova de Fórmula Indy, ela exige mais concentração do que uma prova de Fórmula 1? Eu vi você dizendo que o desgaste, principalmente num circuito oval, é muito grande, né, de concentração. Exige mais do que numa prova de Fórmula 1, por exemplo? Se for no circuito oval, psicologicamente e mentalmente é muito desgastante. Porque você está o tempo todo naquela tensão, aquela velocidade. E principalmente é uma coisa que é até difícil explicar, mas tentando trabalhar numa antecipação
de tudo que vai acontecer e que é o mais complicado no oval, porque você tem que estar sentindo ou preparado a sentir uma coisa que pode ser que o carro vai fazer antes de fazer. É quase uma antecipação intuitiva. E no caso da Indy, para a gente ter uma ideia, na velocidade que chega no fim da reta, tipo Indianápolis, Michigan, a cada segundo a gente anda a distância de um campo de futebol. E se fosse em linha reta não é complicado, mas é praticamente essa velocidade que a gente entra na 1 e na 2. Então, mentalmente você tem que estar trabalhando num canal de antecipação muito para frente. Mas o desgaste é maior, você acha que é maior? É extremamente maior no oval. No misto é muito parecido com o Fórmula 1. E na sua coluna da Folha você falava sobre o circuito de Nazaré, que você já começa a pegar os retardatários logo no início da prova, que é um complicador a mais, não é isso? Aí complica muito. Eu acho que a característica principal de dificuldade do circuito oval é exatamente o tráfego. Porque os líderes, depois de 6, 7 voltas, já começam a passar os retardatários e cria ali uma... Para a gente ter uma ideia, eu sozinho em Nazaré virei 20.2, 20.3. 20 segundos e 3 décimos. A hora que eu estava em tráfego, eu virava 22,5, 23, quando era um tráfego ruim. Quer dizer, em uma volta eu perdia 3 segundos, que é mais do que 10% de uma volta, que é muito. É a mesma coisa que no circuito misto você perder 10 segundos de uma volta. Agora, Emerson, 12 segundos. O Emerson, a impressão que se dá para um leigo é que no circuito oval, que a gente tem 4 retas e 4 curvas, a coisa é muito mecânica. Como é isso na realidade? Para tentar descrever, é difícil descrever, mas o oval curto são 19 segundos a volta, nós estamos virando abaixo de 20 segundos. A reta, por exemplo, Nazaré, demora 3 segundos. A reta principal. Não dá nem para pensar. Não dá nem para pensar. Depois a curva no fim da reta e demora mais uns 5, 6 segundos. Aí você entra na reta dos boxes, que praticamente na reta que tem uma quebra. Então você está o tempo todo trabalhando no volante, o tempo todo fazendo curva. Com exceção da pequena reta em Nazaré. No caso de Indianápolis, a reta é longa. Dá para descansar um pouco. Mas é muita curva sem ter tempo para respirar. O movimento sai automaticamente como... Quer dizer, não dá para pensar o que você vai fazer. Sai, você tem que... Aquilo que eu estava falando, tem que fluir de você a reação na hora, o que o seu corpo está sentindo, o que o seu cérebro está reagindo. E para frente é aquela antecipação, o que você vai fazer de estratégia de corrida. Então é uma coisa que tem que ser automática. Você disse, Emerson, que quando fica concentrado no circuito oval, fica conversando com você mesmo dentro do carro. Como é que é? O que você fala para você mesmo nessa tipo de concentração? Fala um monte de palavrão. Olha, até eu acho que tem situações no oval que você tem que se cobrar. Então eu falo concentração, concentração, e eu tenho um sistema de respiração no abdômen também para pegar energia e sentir de novo tudo numa sensibilidade na pele. Então esse tipo de coisa você tem que estar muito alerta, não pode descansar. E para mim já aconteceu tanto em Indianápolis, outros circuitos ovais, quando dá amarela, você relaxa, aquela a adrenalina baixa, aí dá verde de novo, você não está muito atento, porque você já está fora da sintonia, do ritmo da corrida, então você tem que chegar lá de novo. Isso que é complicado. Ô Emerson, você foi um dos primeiros pilotos aqui no Brasil a se preocupar com a preparação física, né? Eu me lembro que quando eu comecei a correr de kart, o Afonso Giafone era o meu chefe de equipe, e ele sempre dava exemplo. O Emerson nunca bebeu, nunca foi dormir tarde, né? E a gente era garotinho, e depois você levou isso a uma preparação profissional, né? Qual é o percentual que você atribui da preparação física hoje na rapidez de um piloto, né? Bom, primeiro eu queria dar parabéns pelas 1000 milhas, né, com o Wilson. Ah, obrigado. Parabéns para o Wilson, né? Até quem me deu a notícia foi o Christian. Ele estava lá, ele falou no telefone conosco. Foi no fim de semana de Long Beach. Foi. Obrigado. E aí eu falei, agora nós temos que fazer alguma coisa aqui. No fim não deu certo, mas a gente estava lá, né, em Long Beach.
Mas eu acho que, como qualquer esporte, o automobilismo cada vez mais está mais exigente em termos de preparação física. No nível Indy, no nível Fórmula 1, eu acho que é muito, até na sua categoria também, esporte protótipo, você tem que estar bem. Primeiro, problema de segurança, porque a hora que você está fisicamente cansado, mentalmente começa a afetar e você começa a perder o reflexo, coordenação. E eu acho que isso aí, num caso de Indy, Fórmula 1, fisicamente é muito desgastante no circuito misto. E quanto melhor a preparação física da pessoa, menos chance de errar e mais chance de ter performance no fim da corrida, que eu acho que é importante. Na última meia hora de corrida, está também no 100% de performance. E o que você faz, Emerson? E o que você faz para manter essa sua preparação física? Como é que é a tua rotina de preparação? A gente agora vai para as 500 milhas, é um tempo que você se dedica mais a essa preparação, né? Como é que você faz essa preparação? Bom, é uma coisa que começou há uns anos atrás só correndo a pé. Aí eu acho que foi proporcional à minha idade. Mais idade e mais ginástica. Para aguentar as férias que estão aí. E hoje em dia eu faço, praticamente todo dia eu corro a pé, faço peso com um treinador. E eu também estou fazendo karatê, que eu acho que é bom para coordenação motora. Para reflexo. É bom para quando encontra o Hiro Matsushita. Ou o Marco Greco. Mas é uma preparação muito intensa. E que, além de ser bom para a minha profissão, é meu hobby também. Emerson, você bebe, não? De vez em quando, lógico. Fuma? Não. Como é que uma pessoa que não fuma pilota um carro da Marlboro? Como é que é isso? Eu acho que a Marlboro que está... Eu estou sendo patrocinado pela Marlboro, inclusive é recorde, há 21 anos. Certo. Quer dizer, eu acho que também não tem muitos atletas no mundo que tem um patrocínio de 21 anos. Certo. E realmente a Philip Morris Internacional, a Marlboro, investe muito dinheiro em diferentes esportes, e o automobilismo é um deles. E eu acho que vamos dizer que o exposure, que a promoção que a Marlboro conseguiu no mundo todo, através da Fórmula 1 e através da Indy, agora é simplesmente fantástica. E para nós, no automobilismo, eu considero a Marlboro como o patrocinador número 1. Lito, por favor. Você, quando estava falando agora sobre a preparação física, você citou quanto mais idade, mais ginástica para poder encarar essas feras. Sem dúvida, fera não falta aí ao longo da tua vida. Qual foi a maior fera, ou qual é a maior fera? Aquele cara que quando você chega no paddock, você olha e fala, hoje vai ser duro. Quem foi o mais difícil, ou quem é o mais difícil de toda a carreira? Do kart até aqui, desde o Combacal ao Ansel Júnior. Olha, Lito, eu acho que teve situações na minha carreira que eu encarei muitas feras, em categorias diferentes e épocas diferentes. Mas, falando assim do pessoal que corria de kart aqui, o Maneco, o Carol Figueiredo no começo da carreira, Durval Viscardi, Titi Catapani, quer dizer, sempre existiu. Eu acho que em qualquer categoria que eu participei, aquelas feras que você entra na pista e fala, opa, como é que ele está? Deixa eu ver como é que ele entra naquela curva. E você também está vendo o que ele está fazendo, não é só encarar. Claro. Eu acho que é muito importante isso. E na Fórmula 1, vindo mais para o lado da Fórmula 1, eu acho que teve o Jack Stewart, foi o primeiro que eu encarei da Turma Brava, o Niki Lauda, o Clay Regazzoni, o meu companheiro de equipe, o Ronnie Peterson, que já vinha desde a época de Fórmula 2, né? A gente tinha uma concorrência muito grande. Fórmula 3? Não, Fórmula 3 eu não corri com o Rony, não. Não, ele não correu. Ele já estava na 2, eu ainda estava na 3. Por falar em Niki Lauda, eu estive almoçando com ele antes do Grande Prêmio do Brasil e ele fez críticas à Fórmula Indy, ele tinha acabado de voltar de lá, inclusive eu te vi na televisão junto com ele. E ele disse assim que essa coisa de Fórmula Indy parece piquenique de 4 de julho, o Emerson leva a filha, leva o cachorro, leva todo mundo. E que ele diz, inclusive, que hoje em dia piloto de automóvel tem que ter só um bom consultor financeiro e a família, essa coisa de levar pai, mãe, dar palpite, olha, você não tem que fazer assim, você tem que fazer assado, que isso não é bom.
O que você diria para o Nick Lauda, para essas críticas dele? Eu acho que primeiro eu gosto de fazer piquenique, todo mundo gosta. Eu tive com o Nick, inclusive em Miami, ele foi super simpático, veio no nosso box. Eu até brinquei para ele, eu chamei o Roger e falei, Roger, pega o carro reserva, e o Theo estava lá, pega o carro reserva e dá para o Nick, você não quer correr, Nick? Eu acho o seguinte, Bárbara, que dentro da diferença do mundo da Fórmula 1, do ambiente da Fórmula 1 e da Indy, eu acho que a Indy ganha tão mais do que a 1, porque realmente é um ambiente muito mais amistoso, com um esporte muito competitivo do mesmo jeito. Então, para mim é uma satisfação grande poder levar a Tereza, levar meus filhos num grande prêmio e assistir, estarem lá participando aquele fim de semana comigo, com a minha profissão. E existe o lugar para a mulher, para os filhos, para os amigos, inclusive na Indy. E que eu acho que essa parte, vamos dizer, o lado humano do esporte, o relacionamento, porque realmente se a gente pensa, o que nós estamos fazendo? Um esporte. O esporte tem que ser uma fraternização. A Indy é mais show business, é mais entertainment do que um esporte, ou não? O Nelson não, Piquet, eu acho que de jeito nenhum. O Nelson Piquet fez essa diferença, se não me engano, numa entrevista ao Jô Soares, dizendo que ele achava que Fórmula 1 ainda era um esporte, que Fórmula Indy era um espetáculo. Acho que é um pouco isso que a Bárbara está... Eu acho que... Não tem nada contra, inclusive. Eu acho que se você pegar, por exemplo, o grid de Long Beach, que um segundo tinham 15 carros, e comparar com Fórmula 1, eu acho que ali não tem muito piquenique, não. Dá nem tempo para pegar o ovo cozido. Me diz uma coisa. A Fórmula Indy está passando por um processo de internacionalização, você foi um dos iniciadores. Estão vindo pilotos da Europa, pilotos com a cultura da Fórmula 1, de um ambiente muito mais competitivo, onde, não sei, parece que o bolo de dinheiro subiu a cabeça do pessoal, aquelas coisas que você mesmo se lamentava nos seus últimos anos de Fórmula 1, a degradação do ambiente, do relacionamento, a amizade já era uma coisa fora de cogitação. Está chegando gente com essa mentalidade na Fórmula Indy. Isso não te preocupa? Eu acho o seguinte, Lito, dentro, inclusive voltando um pouco ao que a Bárbara falou, o comentário do Nick, do Nelson, uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos que é muito diferente de nós latinos e até um pouco da mentalidade europeia. Eu acho que eu vou tentar responder dessa maneira. O americano é muito mais open, muito mais aberto, muito mais direto. E fala a coisa com no sentido muito mais verdadeiro do que ele quer fazer, do como ele está se comportando. Então você se sente que existe um ambiente verdadeiro, um ambiente não de falsidade, não de aquele negócio de virei as costas, vamos pôr né? A faca vem. E eu acho que essa desconfiança, eu não sei se é um problema cultural europeu e latino-americano, a desconfiança que nós temos em relação ao concorrente nosso, dentro da mentalidade americana, isso não existe. Existe sim a competição muito dura na hora de começar a corrida, mas fora de competição, o ambiente é muito mais aberto. Não existe essa... E nem está começando a existir? Eu acho que, por exemplo, houve no Grande Prêmio de Long Beach e também na corrida anterior em Phoenix, no Oval, um comportamento dos pilotos que vieram de outras categorias, como você falou, vamos dizer que não ultrapassaram da ética de pilotagem que a gente tem que se controlar no Oval, principalmente. E no sábado à noite em Nazaré, durante o Drivers Meet, a reunião dos pilotos, eu falei para eles... Você deu uma chamada na turma, né? De orelha na turma, né? Para colocar ele mais o que é hoje em dia a Indy, o comportamento que você tem que ter. Porque realmente não é só eles cometerem um erro, mas é num erro desse me levar junto. E o carro, você sabe, o carro que roda para fora bateu, levanta o nariz, decola, bate no muro e a coisa pode ficar feia. Milton, por favor. Emerson, em Indianápolis, aproveitando a proximidade do Pole Day que você vai participar e da própria corrida, as sequelas que o piloto sofre são muitas. Né? Você chegou a comentar desfigurar o rosto devido à força centrífuga. Conta pra gente o que se passa lá dentro durante 3 horas, que podem chegar até 4 horas de corrida. Conta o que um piloto sente lá dentro. Eu acho que Indianápolis é um evento muito especial, porque
durante as 3 semanas que antecedem a corrida, existe um desgaste emocional, desgaste físico, desgaste mental, todo dia das 11 às 6 da tarde, andar na mesma pista com as mesmas 4 curvas. E isso aí vai crescendo até o dia da corrida. Então, eu acho que a largada das 500 milhas é uma tensão muito maior para cada piloto do que qualquer outra corrida que existe. Porque aquilo foi um resultado de 3 semanas de trabalho até a hora da largada. Então, a tensão é muito grande, são 33 carros que largam em Indianápolis. Eu já tive situações que eu larguei atrás no grid de Indianápolis, um dia que eu tive que trocar, um ano que eu tive que trocar o carro reserva com o carro principal. E tinham me falado que em Indianápolis, quando você larga muito atrás, não tem oxigênio. Eu falei, como não tem oxigênio? O ar está lá do mesmo jeito. Ele falou, não, você vai ver, não tem oxigênio. E até isso eu passei em Indianápolis. Eu larguei, acho que foi na penúltima fila um ano. Última ou penúltima fila, não estou lembrando. E quando deu a largada, eu fui chegando na curva 1. Aquele cheiro do álcool dos carros era tão forte e a turbulência tão grande que me faltou ar. Então, durante 2 voltas, eu fiquei com o olho lacrimejando, por causa do álcool, e não conseguia respirar direito. Quer dizer, até isso em Indianápolis é especial. E durante a corrida, depois de 3, 4 voltas, a coisa, vamos dizer, a poeira assenta, se acomoda, aí ela passa a ser como qualquer outra prova. E eu psicologicamente penso, a minha maneira que eu encaro Indianápolis é que, tecnicamente, a hora que deu a bandeira verde é como qualquer outra corrida. Então, você tem que esquecer as 3 semanas. A hora que largou é a mesma coisa que se eu estivesse correndo em Michigan, em Nazareth, em Long Beach, ou em Jacarepaguá o ano que vem. Vai ter a corrida de Jacarepaguá. Esse gancho, você confirma o Grande Prêmio de Jacarepaguá? Confirmar não dá para confirmar, mas eu acho que está muito bem encaminhado agora. Os americanos já aceitaram a ideia, estão gostando da ideia de virem para cá, e eu acho que dá para sair agora. Emerson, essa preparação toda que cerca as 500 milhas de Indianápolis, o tempo, a atenção, a mídia toda cobrindo, é mais importante para o piloto, para a equipe patrocinadora, vencer Indianápolis ou vencer o campeonato? Ah, mas sem dúvida Indianápolis. É mais importante que o campeonato? Nos Estados Unidos, sim. O nosso patrocinador, a Marlboro, é lógico que preferia muito mais ganhar Indianápolis do que o campeonato. Até pelo prêmio, né? Eu acho que o prêmio também. Mas o campeonato hoje em dia é $1 milhão. Nós veremos a sua foto, o brasileiro verá a sua foto outra vez no final desse mês, com aquele $1 milhão esparramado lá do carro. Veremos essa foto ou não veremos? Olha, eu acho que na minha preparação psicológica, eu gostaria de ver essa foto. Mas a realidade, hoje em dia em Indianápolis, por exemplo, tem 15, no mínimo 14, 15 pilotos com chance de vitória em Indianápolis. No campeonato eu diria menos, 6, 7, mas para Indianápolis 14, 15 pilotos. Então eu acho que as estatísticas podem me ajudar porque eu estou perto ali, eu estou entre os favoritos, mas tem com certeza 15 pilotos com chance. Quem são, você acha, as pessoas mais difíceis para você bater? Quem são os pilotos ou as equipes que você acha que tem as maiores chances esse ano? Indianápolis? Eu acho que começando com a nova geração que tem, o Jacques Villeneuve chegou em segundo ano passado, ele acha que ele tem grande chance de vitória, andou muito bem em Nazareth e andou relativamente bem em Phoenix, porque existe até isso é quase uma tradição. Phoenix é a projeção mais ou menos como os carros vão andar em Indianápolis, porque seria o último oval antes de Indianápolis, apesar de ser um oval curto. Então, por Phoenix, a gente teve uma ideia dos carros que vão andar bem. E eu acho que o Jacques Villeneuve é um deles. Você pega da geração nova que está lá, o Robbie Gordon está andando muito bem, companheiro de equipe do Christian. O próprio Christian tem chance, se ele se adaptar bem a Indianápolis, que, de novo, eu não sei como que ele vai se adaptar àquele tipo de circuito, que é 4 curvas diferentes de Nazareth e de Phoenix. Mas eu acho que tem 5, 6 pilotos dos novos. O Gil vai estar andando forte, muito forte. O próprio Jim Vasser, o Herta, que é o novo piloto de Chip Ganassi, que estava em pole position em Phoenix, que foi uma surpresa para todo mundo, foi campeão da Indy Lights, também tem chance de vitória lá.
E os mais experientes, os veteranos, aí você pega o Dennis Sullivan, o Bob Rahal, o Raul, o Maurício vai estar andando bem em Indianápolis esse ano. Eu acho que a lista aí já está chegando o Michael Andretti, o Paul Tracy, eu já tenho... Você esqueceu de falar do Al-Answer. Tem um certo Al-Answer. Tem um certo Al-Answer que você esqueceu de comentar. É lógico que também como eu, o Al-Answer Jr. da minha equipe tem grande chance de vitória. Então aí passou acho que de 15 pilotos já. Theo, por favor. Falando em Al-Answer, você disse que nesse ano você está muito mais preocupado com os testes. Quando o Roger Penske fala, olha, tem um teste, fala, tô lá. No ano passado a gente sentiu que o Al-Answer e o Paul Tracy, eles testaram mais do que você. E a gente via em muitas corridas você largando na frente e o Al-Answer te passava durante a prova. Você acha que esse foi um diferencial do ano passado? O Al-Answer conhecia melhor o carro Penske e nesse ano as coisas estão se invertendo? Eu acho até uma determinada posição, sim. Eu estou, hoje em dia, muito mais dedicado ao teste. O Roger está pedindo para mim testar mais o carro do que o Júnior. E acontece uma situação inversa. Quando você ganha o campeonato como ele ganhou, o desgaste durante o inverno é muito maior, que você tem promoção aqui e lá, não para de viajar. Então eu já começo a temporada com muito menos pressão do que ele. Isso me ajuda muito. Foi um exercício de humildade você ter perdido a corrida de Indianápolis no ano passado? Ter perdido a concentração, batido. Foi um negócio que te deixou mais humilde, baixou a bola um pouco ou não? Eu acho, Bárbara, que ali o que aconteceu naquela volta, faltando 18 voltas para acabar a corrida, foi uma pressão tão grande que Indianápolis dá, que eu estava sob pressão, porque como eu peguei aquele plástico, eu tive que parar antes, fiquei defasado no pit stop e tirei um pit stop é mais do que o Júnior, pela parada que eu dei com o saco de plástico no radiador de água. Então, durante as últimas 40 voltas, apesar de eu estar liderando, a minha preocupação era passar uma volta no Júnior, porque infelizmente foi feita aquela limitação de velocidade no pit, e que criou praticamente da entrada do box, a saída do box com splash and go, dá uma volta, quem estiver na pista, então eu ia perder uma volta. Então eu estava psicologicamente muito pressionado. Passei o Al Júnior, aí peguei tráfego e ele me passou de novo. Quando eu passei a primeira vez, eu falei, ganhei a corrida. Agora eu terminei, entro no box, aí ele me passou de novo. Quando ele me passou de novo, me preocupou muito. Então, psicologicamente, estava muito pressionado. Aí eu entrei naquela curva muito rápido, para sair grudado no vácuo dele, que é difícil, porque eu queria passar e mais 2 ou 3 voltas eu já ia entrar no box, mas eu queria entrar na frente dele. E realmente o carro saiu de traseiro e bati no muro. Mas para mim mostrou o seguinte, que não adianta você estar muito tenso e pressionado que vai errar. Então a minha falha ali foi que a pressão psicológica foi tão grande, foi uma coisa quase impossível chegar uma reação minha mais agressiva do que eu deveria ter naquela hora na corrida. Então, se acontecer uma situação, eu aprendi. É lógico que a gente aprende. Se acontecer a mesma situação a próxima vez, se eu não conseguir passar aquela hora, eu vou dar mais uma volta ou 2. Eu vou ser mais tranquilo. Espero, né? Que é difícil a gente conseguir. E mais tranquilo que você. Eu vou prometer para mim mesmo, vai ser difícil. Ô Emerson, você agora tem ali como adversário, quer dizer, adversário em termos, mas adversário, o Christian, teu sobrinho. E antes de ser adversário, seja o que for, ele é o teu sobrinho. Você é o tio Emerson. É lógico que ele vai chegar... Ele está proibido de me chamar de tio. Chama uncle. Mas, de qualquer maneira, ele busca um aconselhamento com você. O Christian é um piloto super experiente, foi campeão de tudo, Fórmula 3, Fórmula 3000, não andou melhor na Fórmula 1 por limitação mecânica. É um piloto que sabe tudo. Mas ele tem perguntas para fazer para você. Que tipo de pergunta que tipo de conselho, qual é a dúvida dele? É acerto de carro, é atitude mental? O que ele pergunta para você? O que você passa para ele? Eu acho que são situações, o Christian, por exemplo, perguntou de oval, que para ele é surpresa. Perguntou o quê de novidade? Eu conversei com ele, assim, não é que ele pergunta, a gente vai conversando. A minha grande preocupação, não só com o Christian, mas com os outros pilotos brasileiros sobrinhos novos, que estão ali, né? com a turminha que está lá, é transmitir os riscos do oval para eles. Eu acho que isso que é importante. E cada um deles, o Christian, o Gil, o André, que já tem mais experiência de oval, que está indo muito bem também, eles têm o seu estilo de pilotagem que ninguém vai ensinar. E exatamente como você falou, eles já criaram um estilo em outras categorias. Então,
Eu nem posso dar um conselho, porque cada um tem um estilo de pilotagem. O meu único conselho é de segurança e situações de vácuo, que eles nunca passaram em qualquer categoria, que eu tento transmitir. Agora, Emerson, você... Mas mesmo eu estou aprendendo cada coisa, que situações novas. Isso eu queria perguntar. Você está podendo passar essa experiência para eles. Quando você chegou lá sozinho, etc., como é que você aprendeu a pilotar no oval? Quem que te ensinou? Quem te ajudou? Quem foi o seu professor nesse? Olha, é uma coisa, inclusive, que até hoje eu falo para muita gente. O primeiro oval que eu fui andar foi Michigan Speedway, que tem inclinação, oval muito rápido e tal. E estava o Mario Andretti e o Bob Unser, que é o tio do Al Unser Jr. Aí eu fui para os dois e falei, como é que me ensina? E que aí é aquela mentalidade americana aberta. Eu estava perguntando uma coisa de segurança, eu não estava perguntando como é que eu vou acertar o carro. E dali, eles me levaram no carro de rua, no oval, e falaram, Emerson, saída da 2 tem essa ondulação, não chega muito perto do muro, se estiver atrás do vácuo do outro, cuidado na cruzada de curva, você vê com a roda dianteira saindo de frente. E aí você sai da traseira do carro que está na sua frente, pega o ar limpo, você vai receber a pressão aerodinâmica no nariz e vai virar. Esse tipo de coisa me ensinaram na hora, tranquilo. E que eu acho que é a mentalidade diferente da Fórmula 1, de qualquer outra categoria que eu corri. Existe acho que pelo alto risco do oval, que realmente, e pelo, vamos dizer, comportamento dentro de um circuito oval, que tem que manter aquela ética, senão bate feio, o respeito entre os pilotos é muito maior e a ajuda é muito maior. Emerson, voltando um pouco ao passado, é verdade que antigamente na Fórmula 1 isso se atribui um pouco até ao Rindt, né? Então você pergunta, como é que você faz aquela curva? E ele fala, eu faço flat em quinta, pé no fundo. E era impossível, normalmente ele deveria fazer em terceira. E o nego ia lá tentar fazer, ficava estampado no guarda-reio. Existia isso mesmo? É verdadeiro? Aconteceu uma situação minha com o Jochen Rindt, a primeira vez que fui guiar a Fórmula 1, ele era o piloto número 1 da Lotus, ganhando o Mundial, e eu fui andar num carro antigo, velho, da Lotus. 49. Uma Lotus 49, Silverstone. Aí eu dei umas voltas, parei, e o Colin falou, como é que está o carro? Eu falei, sai de frente. Aí o Jochen olhou para mim e falou, está saindo de frente porque você não está acelerando. O Jochen era muito agressivo. Esse tipo de coisa realmente falava, acontecia. Mas era na gozação, quer dizer, não era... Não, mas uma gozação verdadeira. Ele falou, acelera mais, entra mais rápido em curva que não vai sair tanto diferente. Quer dizer, mas não tinha intenção de fazer que você batesse mesmo. Não, absolutamente, me ajudar. Inclusive eu tenho uma foto hoje muito especial para mim, que é uma foto que tem uma memória muito boa. O Jochen Rindt, no primeiro teste meu da Fórmula 1, ele que deu o meu lap time, o tempo de volta, ele saía no muro do boxe, ia lá e dava para mim. Eu tenho uma foto ele me dando e eu passando. É uma coisa que eu vou lembrar pro resto da vida. O Emerson, você foi bicampeão mundial de Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, 2 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis. Quando a gente conversa com você, vem os grandes nomes, que são todos presentes na sua carreira. Rindt, Stewart, por aí vai. Como é que você se situa entre os grandes pilotos do mundo? Como é que você se vê? Comparativamente. Eu acho que isso é trabalho de vocês como jornalistas. Você sabe que eu sou fã total. Você está escorregando aqui o tempo todo. Você não me falou quem foi o adversário mais duro e agora é essa. Eu acho o seguinte, Lito, que inclusive, voltando à época vamos dizer, do automobilismo romântico, que era a época do Fangio, do Chico Landi, dos anos 50, dos anos 60, eu acho que em cada época tiveram campeões. Sem dúvida. E que se você conseguisse uma máquina do tempo, colocar todos, vamos colocar todo mundo com 25 anos de idade. Tá. E que posição você largaria? Vamos dar um carro igual para todos eles. E vamos fazer um grande prêmio do século. Tá. Todos os campeões com 25 anos de idade, com o mesmo carro, com o mesmo acerto. Seria uma corrida fantástica. E qual é o papel que você acha que você desempenharia nessa corrida? Em que posição você largaria nesse grid? Em que posição você Eu acho que seria, vamos dizer, a corrida mais difícil da história do automobilismo. Mais difícil do que arrancar a resposta de você, não é. Ô, Emerson, já que você não quer falar de você, Piquet ou Senna? De novo, 2 estilos diferentes. Eu acho que o Ayrton com uma técnica fantástica, um talento, o Nelson com técnica, com arrojo maior,
mas eu vejo, em termos de dedicação ao esporte, concentração, até cobrança dele próprio, porque o piloto tem que cobrar dele. Eu vi o Ayrton fazendo mais isso, o Ayrton se cobrava muito, criava muita pressão em cima dele, o Nelson já muito mais relaxado e menos cobrança. Parece que o Nelson tinha mais prazer na coisa do que o Ayrton. Eu acho que de uma maneira sim, é exatamente isso, o Nelson ia mais na diversão, com prazer, exatamente. O Nelson talvez tenha sido o último dos românticos aí, dessa geração romântica que trabalhou, né, com o automobilismo muito mais com prazer do que como trabalho e tal, que foi o perfil que você começou a mudar no Brasil, né? Talvez seja essa eu acho que sem dúvida nenhuma, o Nelson é um brincalhão e eu lembro de situações em Indianápolis, inclusive quando ele teve acidente no hospital, ele brincando com os médicos, com as enfermeiras, querendo uma confusão dentro do hospital. Então mostra o perfil, Emerson, a atitude no ano de vida passado, dele. O Schumacher, por pouco, não tirou o teu título de campeão mundial mais jovem de todos os tempos. Você teve algum momento ali no campeonato de Fórmula 1 que você rezou para ele ganhar mais para frente? Ou porque ele ganhou só algumas semanas, alguns dias, né, depois de... E esse é um título que ninguém te tirou até hoje, então você fez alguma rezinha? Você sabe, Bárbara, que eu pensei muito na última corrida e eu sou muito amigo do Damon Hill, porque é lógico, pelo ser filho do Graham Hill, e as poucas vezes que eu estive na Europa nos últimos anos, eu encontrei com ele pessoalmente, falei com o Damon Hill. Uhum. E eu fiquei muito amigo da Betty Hill, que é a mãe dele. Ah, você me contou já isso. Então eu tenho uma ligação muito grande com o Damon Hill. Estava primeiro torcendo para ele ganhar o campeonato com a Williams. E eu tinha certeza, porque alguém, eu não sei se foi na Índia, um jornalista falou, se o Michael ganhar o campeonato, Schumacher ganhar, você vai ficar segundo mais jovem. E foi gozado que eu tive logo na semana que ele ganhou o campeonato, eu fui para a Alemanha e fui fazer um programa de televisão para a televisão alemã e falei para a Tereza, perdi. O Schumacher é mais jovem do que eu, ganhou. E não é. Não, e não era. E quando chegou o apresentador do programa de televisão, perguntou do campeonato do Schumacher, o que ele achava, lógico, na Alemanha. Ele está virando um super ídolo. O pessoal da Mercedes-Benz, que eu estava lá no fim de semana com eles, todo mundo falando do Schumacher, é o primeiro campeão mundial alemão no automobilismo. E aí o entrevistador falou, Emerson, você sabia que por algumas semanas o Schumacher não passou o seu recorde? Ele se abraçou. Não, aí eu comecei a dar risada, a Tereza estava no programa até. Falei, que legal, notícia boa. Você achou certa a atitude dele para ganhar o campeonato na Austrália? Na Austrália? Eu achei ali o que aconteceu, eu não falei com ele, com o Schumacher, mas eu falei com o Damon Hill. E o Damon Hill falou o seguinte, que quando ele viu o Schumacher voltando para a pista, ele não sabia que o Schumacher tinha quebrado o carro. Então o Damon Hill também foi em cima, ele falou, é a única oportunidade que eu vou ter para passar o Schumacher. Ali eu acho que foi uma sorte para o Damon Hill dele ter reagido dessa maneira. Ele devia ter tirado o pé, porque ele não viu a hora que o Schumacher bateu, ele viu o Schumacher voltando para a pista. Emerson, Aquele segundo que faltou, ele ia tirar o pé e ia passar, né? Não ia acontecer nada. Emerson, você hoje é um vitorioso nos Estados Unidos e está se tornando um ídolo também dentro dos Estados Unidos. A cultura esportiva americana é muito autocentrada, né? Os esportes que tem nos Estados Unidos não tem em nenhum outro lugar do mundo, como o futebol americano, a própria NBA tem regras e características próprias, e a Fórmula Indy é um pouco a expressão disso. Como é para você ter entrado nesse mundo fechado? Como é que você conseguiu isso? Primeiro, voltando a falar um pouco da mentalidade americana, eu acho que o americano tem um approach diferente do nosso também, e qualquer profissional, atleta em esporte que for, ou tênis, futebol, soccer, como eles chamam nos Estados Unidos, se ele é top e é um super profissional, existe um respeito grande. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, me receberam muito bem. E me receberam também, que até criaram o apelido meu, Emo, agora nos Estados Unidos, todo mundo me chama de Emo lá. Isso mostra o carinho que o americano tem. E é lógico que numa situação, por exemplo, 500 milhas de Indianápolis, ano passado, entre o Emerson Fittipaldi, o Emo brasileiro, ganhar
e o Al-Lança Júnior, que estava em segundo, meu companheiro de equipe, ganhar, eles lógico que eles vão preferir muito mais o Al-Lança Júnior. Mas em situações do começo do esporte, foram totalmente abertos. Eu acho que o americano mantém aquela essência do esporte intacta. Para eles a competição é importante, não interessa se é um chinês que está competindo, um africano, um brasileiro, desde que eles deem performance. Agora, Emerson, quando você foi para os Estados Unidos, você estava num período decisivo da sua vida, quer dizer, você tinha deixado de correr na Fórmula 1, segundo palavras suas da época, desiludido com a Fórmula 1, né? Ficou um tempo sem correr e foi para os Estados Unidos para construir uma nova vida. Hoje você é novamente um vitorioso. Como foi esse período? Como foi a construção desse período? Como foi o período, quer dizer, que você ficou longe das pistas? E como foi essa reconstrução para o homem Emerson Fittipaldi enfrentar esse desafio? Eu acho que foram fases. Por exemplo, a minha fase de desgaste da Fórmula 1, que foram os últimos anos, como o Lito falou antes, que eu estava assim psicologicamente já não motivado, e eu resolvi abandonar. E aí, quando eu cheguei no Brasil, falaram, vamos fazer superkart, que apareceu no começo a imagem. Aquele superkart, vamos dizer, foi o booster, foi o começo da minha segunda fase como piloto profissional, e que começou a me dar motivação de novo para, vamos voltar para o esporte, para o automobilismo. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha intenção de assumir uma posição, vou participar do campeonato da Índia, não estava nem pensando em ir para Indianápolis. Eu ia guiar o Grande Prêmio de Miami, um protótipo, e na minha cabeça eu falei para a Tereza, que estava comigo, eu falei, eu vou para os Estados Unidos fazer o Grande Prêmio de Miami, possivelmente fazer Daytona, 24 horas de Le Mans, e 3 ou 4 corridas clássicas por ano. Continuo morando no Brasil, esse é o que eu quero do futuro do automobilismo para mim. Cheguei em Miami, andei bem, me dei bem lá com o protótipo, estava motivado de novo para guiar, com aquela vontade de ganhar a corrida, que é importante. E aí um cubano-americano chamado Pepe Romero me telefonou para o hotel e falou, Emerson, você quer correr em Indianápolis? Segunda-feira depois da corrida de Miami. Indianápolis? Me deu até um choque, né? Aí eu falei, vem para cá. Ele foi me encontrar no hotel, em meia hora de conversa nós acertamos. Mas foi uma coisa que não foi programada. Aí fui para Indianápolis e fiquei... Eu fui para Miami para ficar 7 dias, nos Estados Unidos estou há 11 anos. O Emerson, você já andou de tudo, todas as categorias, todas as corridas, por que você nunca fez as 24 horas de Le Mans? Eu quase fiz há uns anos atrás, eu gostaria de fazer. Que completaria. Quem sabe, Vamos ver se a gente faz. Precisa de parceiro. Vamos fazer uma vez de dupla, vamos lá. Vamos. Eu inclusive falei com o Wilson, com o Chris, seria bárbaro a gente fazer uma equipe de brasileiros e correr em Le Mans e tentar ganhar Le Mans. Quem sabe esse ano a gente tem uma novidade lá com a família Fittipaldi em Le Mans. Eu gostaria de participar em Le Mans, sim. Então está convidado. O ano que vem, esse ano você não vai poder, mas o ano que vem está convidado a correr conosco lá na Porsche. Muito obrigado pelo convite, eu vou pensar sério. Milton, por favor. Le Mans completaria até a chamada tríplice coroa, né? Você foi campeão como o Lito já falou, você foi campeão da Fórmula 1, ganhou 2 vezes em Indianápolis. Passa pela sua cabeça realizar completar a coroa? Eu acho que não as 3 vitórias, nunca pensei, mas correr em Le Mans, sim, como prova, como evento, que é um dos mais clássicos e importantes do mundo, eu gostaria. Você vai correr para quê? Não, mas não pensando, eu ganhei Fórmula 1, ganhei Índia, agora vou ganhar Le Mans, pensando em ir para Le Mans para participar, e lógico tentar ganhar Le Mans, mas não completando os 3, isso eu nunca tinha pensado. Emerson, você chegou a testar em um carro de Fórmula 1 de 74, depois voltou nesse convite do Romero e acabou topando, acabou correndo. Desse tempo aí, mudou muito, porque nesse contato telefônico você voou, Indianápolis, é uma prova clássica, te atraiu, lógico. Mas você foi para lá pensando naquela tua experiência de 74. Foi. Como é que foi chegar no carro, era tudo diferente, como é que foi? Bom, foi exatamente 10 anos depois, o primeiro teste em Indianápolis 74, que inclusive eu guiei o carro que ganhou a corrida aquele ano, o Johnny Rutherford, da McLaren. Eu me senti bem com a velocidade e com as curvas. É um estilo que a pista, o meu estilo de pilotagem se adaptou bem à pista. Mas eu não tinha confiança nenhuma no chassi em 1970. Entre os anos 70 até 76, 77, era o chassi de alumínio, não tinha fibra de carbono, não tinha aquela colmeia,
aquela estrutura em volta do piloto. Eu senti o carro muito frágil, no caso do acidente. Então, não quis fazer. Em 1984, já era o carro de fibra de carbono, muito mais forte cockpit. E eu acho que também tudo na vida tem um timing, né? Você está no lugar certo, na hora certa, encontrar a pessoa certa, aí as coisas acontecem. E era um momento para mim para Indianápolis. Não só pelo que aconteceu no Grande Prêmio de Miami, a minha possibilidade de voltar à competição, mas numa equipe de segundo e terceiro nível, que não ia me colocar numa posição de cobrança de resultado, porque todo mundo sabia que aquela equipe não era equipe de ponta. Então seria uma maneira, praticamente, de experimentar Indianápolis, sem um compromisso de vitória, ou de estar entre os 3, 4 primeiros, aquela cobrança de resultado. Então, para mim, psicologicamente, foi muito boa essa experiência. E a corrida, como é que você se sente? Você se sentiu seguro na condição do carro e tal? Eu tive problema de classificação, o carro chegou, era um Martin novo que estava vindo da Inglaterra, para você ter uma ideia, chegou só na sexta-feira antes da classificação, e eu praticamente andei 1 hora sexta-feira à tarde e fui classificado no dia seguinte pela primeira vez. E eu lembro que eu classifiquei 21º, por aí, 22º. Mas estava muito tenso, porque eu tive muito pouco tempo com o carro para aprender certo em Indianápolis. Agora, quando deu a largada, em Indianápolis eu me senti bem na corrida. Até a hora que eu quebrei, mas eu estava me sentindo bem durante a corrida. Emerson, você poderia explicar para o nosso telespectador qual é a diferença entre um carro de Fórmula 1 e um carro de Fórmula Indy? Porque eu acho que isso é um pouco confuso para nós leigos, eu também sou leigo no assunto. É difícil, assim, em poucas palavras, explicar. O regulamento da Fórmula 1 é um regulamento muito mais aberto, então as equipes têm a possibilidade de inventar suspensão diferente, dimensão do carro. Não existe um controle, assim, de uma restrição grande nas dimensões do chassi, da aerodinâmica, como existe na Indy. Então, os Fórmula 1, apesar de serem quase iguais na televisão que a gente olha, entre um Benetton, uma McLaren, um Williams, existe uma diferença muito grande. E os Indy, pela característica do regulamento, é praticamente um package, um pacote que você tem que fazer dentro do regulamento. Então, por mais que a Penske tenta desenvolver o carro em túnel de vento, melhorar o nosso carro, você pega um Penske, uma Lola e um Reynard. São praticamente idênticos os 3 carros, com algumas modificações. Então, isso que é a diferença do Fórmula 1. Agora, entre os 2 carros, de olhar, são parecidos. Só que o Indy, também pelo regulamento, é bem mais pesado e a Fórmula 1 é muito mais leve. E, de novo, voltando à parte de segurança, eu me sinto muito mais seguro dentro, hoje, de um Indy, do que se eu fosse guiar a Fórmula 1, pela proteção do cockpit e do chassi em volta do piloto. E, pelo que eu entendo que você está dizendo, então a competição entre pilotos, o talento do piloto e a capacidade dele de dirigir até o fim na Indy é muito maior do que na Fórmula 1. Eu acho que porque os carros são mais próximos, ou são mais semelhantes. São muito parecidos, a performance deles são quase idênticas, e eu acho que a gente vê um talento. Eu sempre dou o exemplo do Jacques Villeneuve, porque eu tinha muita admiração pelo pai, pelo Gilles Villeneuve, que foi uma grande estrela da Fórmula 1. E o Jacques Villeneuve, que tem 22 anos de idade, mostrou na Indy o talento que ele tem logo de cara, com uma equipe formada no passado, uma equipe de porte médio, não era uma equipe de ponta, e que de repente estava lá com a gente, largava, estava do meu lado, na minha frente, atrás, tentando passar. Isso mostra a chance que ainda dá para um piloto novo mostrar talento, e que na Fórmula 1, desde que você sente num carro muito bom, numa equipe de ponta, você vai mostrar o talento. E o caso do Christian, do Rubinho, quando começaram na Fórmula 1, não tinha essa chance de mostrar. O Rubinho esse ano vai ter um potencial maior, com um carro melhor. E o Christian está contente na Indy, porque na Indy ele já mostra o talento dele. Como foi Long Beach, ele estava andando de segundo no fim da corrida. Inclusive já passou o tio. E o tio passou ele. Essa eu não gostei. Dele passar como o tio. Como é que foi o negócio? Tem que lembrar que tem que ter respeito pela idade. Eu também acho, é isso. Mas como é que foi? Você se sentiu como, de repente, ver teu sobrinho te passar, daí lá e passar ele de uma maneira gloriosa? Deve ter dado uma risadinha dentro do capacete. Muito engraçado. Deixa eu mostrar o
caminho aqui para ele. Não, Como e é que depois, foi inclusive, ele dirige mais parecido com o Wilson, mais parecido com você. Como é que é? O que você achou? Você morreu de orgulho ou não? A primeira vez que eu tive assim, um contato direto com o Christian durante a competição foi em Phoenix. E eu lembro que eu fiquei emocionado chegando perto do carro dele, vendo o capacete amarelo. Falei, nossa, estou correndo contra o Christian em Phoenix, no oval. Então, é uma coisa que me deixou muito emocionado. De eu sentir aquele contato na pista, lado a lado, ele passando, ele me deixando passar em Phoenix, andando bem, se equilibrando muito bem, porque aquilo, a gente vem se equilibrando no oval, né? E Long Beach, a hora que deu um bolo retardatário, o Christian chegou e já mostrou a agressividade dele e me passou numa freada quando eu não esperava. Aí eu falei, que é isso aí, Christian? Pensei comigo, né? Já tinha me passado. Aí foi difícil passar ele de novo. Mas você passou bonito também. Passei, mas foi difícil. Passou pela cabeça, carreguei esse moleque no colo? Ah, passa. Passou porque realmente é uma ligação muito grande, né? Existe a parte emotiva, que é errado estar pensando na corrida. Eu tento me desligar, mas Agora, eu acho que mais 2, 3 corridas a gente fica frio, tanto o Christian quanto eu. Não tem tanto brasileiro na Fórmula Indy que eles estão batendo um no outro lá. Ô, Emerson. Inclusive você dando umas... Eu acho que a participação de 7 brasileiros na Indy, para nós brasileiros, é uma coisa muito especial. Eu não sei quando vai acontecer isso de novo. Pode ser que nunca mais na história da Indy aconteça. Realmente ter 7 brasileiros na Indy. E dos 7, todos eles andando rápido. O Marco Greco, que está melhorando esse ano, está numa equipe melhor, vai ter chance de andar melhor. Mas todos eles com chance até de vitória de corrida. Então, os resultados até agora não foram um pouco, digamos, decepcionantes? Os resultados? Dos brasileiros na Índia até agora? Eu acho que é o contrário. Se você vê as classificações deles, o resultado durante a corrida, aconteceram coisas imprevistas. Furou o pneu, bateu, virou. Mas em termos de competição, estão lá, competitividade. Essa história... Esse negócio imprevisto, bateu, não bateu um pouco demais, não? Me diz isso. Eu acho que dentro da agressividade deles, numa categoria nova, eu acho que a gente entende e a poeira vai assentar. Ainda é uma influência da cultura europeia, ainda é uma influência da Fórmula 1, dessa disputa mais acirrada, que não tem esse cuidado ético que você falou? Eu acho que é. Um pouco ainda da onde eles vêm, com o estilo que eles vêm. A fase de adaptação. E não é uma ansiedade do brasileiro também? De um pouco de querer ganhar tudo muito rápido, essa coisa toda? Não, isso não. Eu acho que todos eles, dentro com a experiência que eles têm em carreira, mas, na minha opinião, mais do que ansiedade, na maioria do caso dos brasileiros, é aquela chance dele mostrar o talento numa categoria nova, com um carro que ele pode mostrar isso. Então cria uma motivação muito grande. Essa motivação, eu diria, mais motivação do que ansiedade, para mostrar o talento. Você sabe que a gente, quando corre, você tem a chance de vitória, um carro bom, você dá o 110% de você. Certo. Aquele a mais que é para ganhar a corrida. E isso parece uma ansiedade, mas não é. Eu acho que a motivação é exagerada. Você sente o cheiro, né? É hoje. É hoje que eu vou ganhar. Você correu com os dois, o Jacques Villeneuve, que é o pai do Gilles, vice-versa, né? O Gilles, que é pai do Jacques. Quem é mais piloto, Emerson? O Jacques tem o estilo do pai, de uma maneira agressiva, até espetacular muitas vezes, mas o Jacques usa muito mais a cabeça. Eu conversei até no fim de semana com o Mario Andretti. A gente fez a comparação e o Jacques tem uma cabeça muito mais tranquila e o Gil era inconstante. O Gil era mais estilo do Paul Tracy. Emerson, vamos desligar um pouquinho os motores. Eu te disse uma vez que você me surpreende muito fora das pistas pela sua energia como pai, fazendo coisas que às vezes a gente não acredita. Por exemplo, na Austrália você levou o Jason, seu filho, e foi surfar. Em Miami outro dia foi nadar com golfinho com o Jason. A Joana foi lá andar com jacarés no pântano. Como é que é o Emerson pai? A Juliana falou que esse tipo seu, essa energia toda que você passa, até motiva mais ela. Às vezes ela está para baixo. Pô, mas meu pai não para. É difícil conciliar isso com esse calendário da Indy, que realmente é super apertado, conciliar com seus compromissos profissionais, patrocinadores, esse tipo de coisa. É muito complicado ser esse pai tão ativo assim? Theo, a experiência que eu tive na Fórmula 1, no meu primeiro casamento,
eu acho que o esporte prejudicou muito o casamento. E, vamos dizer, a minha posição na Fórmula 1, com o empenho que eu tinha, com o trabalho que eu tinha, a família praticamente passou a ter um segundo plano na minha vida. E isso foi uma experiência muito ruim para mim, porque na hora eu não percebia. E os anos foram passando, o casamento foi se desgastando, eu não tinha convívio com os meus filhos e, de repente, eu me arrependi. E no caso da Indy, eu acho que a grande vantagem, aquilo que o Nick falou, o piquenique, eu tenho muita sorte de poder estar no esporte com a Indy, que é muito competitivo, e ao mesmo tempo ter a minha família perto. Então me dá motivação de continuar no esporte, me dá motivação de competir, sabendo que aqueles momentos que eu posso passar com a família, que eu vou ter os momentos. Eu vou ver meu filho Luca, que está com 3 anos e meio, 4, crescendo, a minha filha Joana, que está com 8, acompanhando o crescimento deles, que eu perdi muito com a Juliana e com o Jason, quando eu estava na Fórmula 1. Então essa chance que você tem de conviver com a família na Indy, eu curto muito. O Emerson. Que psicologicamente me afetou muito a minha carreira na Fórmula 1. Ainda no setor familiar, nos Estados Unidos o pessoal te chama de emo, aqui os amigos te chamam de rato, né? E como é que é essa história do apelido de Majo? Bom, Majo, quando eu tinha 3 anos de idade, isso minha mãe que me contou, não lembro. Essa pergunta foi encomendada, viu? Perguntava qual era o seu nome, eu não conseguia falar Emerson. E eu inventei Majo. Qual é o seu nome? Majo. Não sei de onde veio. E ficou. Então foi um nome que saiu sem querer quando eu não conseguia falar Emerson. Emerson, deixa eu perguntar aqui uma pergunta comparativa. Você, no bom sentido, é obcecado pela forma física, sempre foi. Essa foi uma das suas marcas registradas. A estratégia de corrida, planejamento e um fitness muito, muito grande. Campeão do ano passado, teu companheiro de equipe é o oposto de você. Cervejeiro incorrigível, o Lance Júnior, fuma dentro do cockpit, está na hora de ir para cá, ele apaga o cigarrinho dele, deixa o copo de cerveja. Quer dizer, em termos de forma física, não existe. E é um piloto de resultados espetaculares. Como é que se explica isso? Eu acho que o Lance Júnior tem 33 anos. Eu acho que ele até pode abusar agora. Mas vai pagar por isso mais tarde. Mas eu acho que é um investimento a longo prazo. Porque a barriguinha dele está grande, né? Tomara que fique muito grande. Ele até brinca comigo, o Lance Júnior. A Shelly, a mulher dele, eu tenho uma ligação muito grande com o casal. E o Lance Júnior já tem uma mentalidade dos pilotos antigos do pai dele, do Al-Unser pai, do tio Bob Unser. Ele tenta fazer alguma coisa de preparação física, mas faz muito pouco. Falar nisso... Levantamento de polvo, né? Eu vejo ele, fim de corrida, às vezes ele num desgaste muito grande. O Mário, que era o jeito que ele sai do carro, você vê. O Damon Hill, você tinha me dito, acho que no ano passado, que o George Harrison queria de qualquer jeito que você apresentasse o Gary Smith, que é teu preparador físico, para o Damon Hill. Você acabou apresentando, ele está fazendo o programa, comendo aquela alfafa, alpiste, aquelas coisas que você come. Não, digo aquela comida natural que você come. Eu não sei se ele está no nível que eu estou, mas ele... Mas ele está fazendo todo esse condicionamento que você está fazendo. Tá, e ele também, a mesma pessoa que me ensinou um pouco a preparação psicológica, ele veio até perguntar, porque eu tinha feito acordo. Eu falei, não vai ensinar ninguém da Indy, né? Agora exclusividade. E aí ele falou, posso trabalhar com o Damon? Eu falei, pode, não tem problema. Inclusive, o George pediu, ele está trabalhando com o Damon. O Mário... Mas acho que ajuda. O Mário Andrade, que foi o piloto que teve a maior longevidade, né? E que ganhou tudo também. Ele fazia uma preparação física intensa? Não. O Mário treinava muito e corria muito. Né? De carro o tempo todo ele estava treinando. As categorias diferentes. Então ele achava que aquela preparação física para ele no treino guiando o carro já era suficiente. Mas se você pegasse os últimos 3 anos da carreira do Mário, isso que eu sempre falo, para mim até foi um alerta, com a idade que eu estou. O Mário, nos últimos 3 anos da carreira dele, classificava relativamente bem. Algumas vezes, inclusive segunda fila, primeira fila, terceira fila, dava largada e começava a ficar para trás. E nitidamente dava para ver que faltava ali energia e gás para aguentar. Emerson, com 48 você acha que dá para acelerar até quando? Não sei. Eu acho que até o dia que eu tiver motivação para continuar. Esse recorde vai ser seu. Não sei. E tiver bem. Mas eu não quero, por exemplo, chegar na fase do Mário.
Eu acho que o dia que eu não tiver boa motivação para guiar, eu vou parar. A tua limitação não vai ser física. Você acredita que não vai ser física? Vai ser uma questão psicológica, cansei, não quero mais, não tenho mais motivação, mas fisicamente não. Fisicamente, acho que eu estou me mantendo bem. Agora, o Emerson, você... Vai ser falta de motivação. Se eu tiver um dia, para. Você, Emerson, já ganhou tudo que você tinha de ganhar e continua andando forte na frente. O que leva uma pessoa que se supõe ajuizada a desafiar o perigo dessa maneira? Todos nós somos loucos. Eu acho que a dimensão de loucura que cada um tem é maior ou menor, a loucura entre parênteses. Eu acho que aquela vontade de competir, a sensação que a gente sente, a emoção e a motivação e o amor pelo esporte é o mais importante. Então, você tendo isso, você tem a garra para ganhar a corrida. E eu acho que isso é que leva a gente a competir na idade que eu estou. Não, e ajuizado porque você não andou com ele em carro de rua, né? Porque ajuizado é... Tudo bem, estamos falando só de corrida. Só de corrida. Corrida é só a parte aparente, é o que o público vê. Descreve para a gente o cotidiano dos testes, do relacionamento com o patrocinador, com a equipe, e como é isso para você? O que isso te custa? E pegando uma carona aí, como é que você consegue ser um empresário de sucesso nesse cotidiano? Porque a gente sabe que não chega em Indianápolis na hora da corrida e larga. É um mês inteiro. E todas as outras corridas, quer dizer, acabou o campeonato de 94, começa a preparar o de 95 na segunda-feira. Como é que é isso? Isso até, Lito, voltando até um pouco às conversas que eu tive com o Ayrton uns anos atrás. O Ayrton passou um tempo lá em Miami, me viu, a gente conversou de negócio e tudo. Até o Ayrton fez um comentário que para mim foi bom na época. Ele falou, você está fazendo muita coisa, eu acho que você não está concentrando a sua energia no esporte do jeito que você deveria concentrar. E que às vezes você faz coisas e você não se olha, né? Você vai se envolvendo aqui, lá, tal, patrocinador. E eu acho que para mim esse comentário da Ayrton foi muito bom. Eu dei uma parada e aí uns 3, 4 anos para cá eu comecei a tentar diminuir os meus empenhos, as minhas obrigações. Apesar do volume de negócio ter crescido. Apesar do volume de negócio e tentar organizar mais a vida. Então hoje eu tenho como prioridade a família, o esporte em segundo lugar, lógico, e os negócios em terceiro lugar. Então eu acho que isso me deu equilíbrio para conseguir Emerson, fazer bem, porque é difícil. Pegando o lado empresarial, você morando nos Estados Unidos, estamos aqui com o Remo, que é banqueiro também. É bom negócio investir no Brasil? Você parece que investe no Brasil tudo. Quer dizer, você acha que o Brasil tem perspectiva a longo prazo, que o negócio é investir aqui mesmo? Ou você está cuidando de ter uns negocinhos fora também para... Eu vejo o Brasil com muito otimismo agora. Vai ser um Brasil difícil pela parte econômica, financeira, mais alguns meses, mais alguns anos, mas eu acho que é um Brasil que tem um potencial muito grande. Inclusive, um dos motivos que eu trazei hoje para vir para cá, eu estava com o diretor-presidente da Hugo Boss Mundial, aqui em São Paulo, e nós, inclusive, estamos mandando comunicado hoje para a imprensa. Nós vamos investir mais no mercado brasileiro, vamos aumentar mais a participação da Hugo Boss. Eles realmente, eu convenci eles que o Brasil tem um potencial grande, e eles fizeram uma pesquisa de mercado e se convenceram disso, que é importante para nós, o estrangeiro, acreditar, não só nós, num país que pode crescer, que vai dar oportunidades para muitos negócios diferentes. Então, a sua resposta a sua pergunta eu estou respondendo uma coisa que hoje até nós decidimos e vamos mandar um comunicado à imprensa, um investimento muito maior da Hugo Boss AG, que é o Hugo Boss alemã, que é o Hugo Boss mundial, no mercado brasileiro junto comigo, e crescer no mercado brasileiro, então, porque a gente acredita. E fora do Brasil, eu acho que é lógico que a gente tem investimento, eu tenho participação em alguns negócios, mas eu vejo o Brasil com muito otimismo para frente. Emerson, você encerrando a carreira, de alguma forma pretende ficar ligado ao automobilismo? Eu ainda não pensei, Theo, como eu vou ficar, porque não chegou esse momento de pensar. Mas, para mim, eu gostaria, sem dúvida nenhuma, ficar ligado com a Philip Morris, com a Marlboro, que já estou há 21 anos. Quer dizer, não tem jeito de desligar, né? Isso que é o problema contrário. Com o Roger Penske, porque o Roger tem uma organização simplesmente fantástica, né? Ele está crescendo muito em atividades diferentes e quer crescer muito no automobilismo. Então, eu tenho certeza que eu
futuramente sendo parte da organização do Roger, em atividades diferentes. Dando um exemplo, por exemplo, ano passado em Nova York, eu estava jantando com o Roger, com o diretor-presidente da Mercedes-Benz, com o Helmut Werner e o Al Unser Jr. Aí o Roger olhou para mim, de repente, assim, olhou para mim e falou: Emerson, se eu fizer uma equipe de Fórmula 1 junto com a Mercedes, você guia? Aí eu olhei para o Al Unser Jr. e me pegou desprevenido, eu quase caí da cadeira. E aí? E aí mostrou a cabeça do Roger até onde vai. Aí eu falei: Roger, se você fizer, eu guio, mas... Quer dizer, aquela pergunta, que você imagina a cabeça do Roger, o que é rápido, onde está pensando, as coisas que ele quer fazer para o futuro. Quem é melhor, o Roger Penske ou o Colin Chapman da Lotus? Eu acho que em termos de acerto de carro, aquela parte técnica, troca a mola, põe a barra, mais asa, o Colin simplesmente foi um gênio do automobilismo. Eu tive muita sorte, eu meus 4 primeiros anos de Fórmula 1 com o Colin Chapman. Ele realmente tinha aquela coisa que até a gente não sabe explicar o que a pessoa tem, mas é um místico, uma intuição para acertar um carro e uma maneira de interpretar tecnicamente um Fórmula 1 como nunca eu senti nenhum engenheiro no mundo com todo mundo que eu trabalhei. Totalmente diferente do Roger Penske. A cabeça do Roger Penske é o amor que ele tem para o automobilismo. O hobby dele é carro de competição, mas ele tem uma cabeça, uma mega cabeça para negócio. Para você ter uma ideia, hoje o Roger tem mais ou menos 18 mil funcionários na organização dele. Imagina o tamanho da organização do grupo Penske hoje no mundo todo. Então são dois perfis totalmente diferentes de pessoas. O Roger, muito amor pelo automobilismo, mas não entende tecnicamente muito de cada detalhe do carro, apesar de ter sido um piloto muito bom, ele entende mais de pilotagem. E o Colin Chapman, um gênio de automóvel. Só uma coisinha, só uma perguntinha aqui. E essa conversa aí depois desse restaurante, foi em frente? Acho que a gente tinha tomado muita cerveja. Emerson, aqui no Brasil... Com o Júnior, com a Lança. Aqui no Brasil, como você percebeu, a gente está falando dos resultados dos brasileiros na Fórmula Indy. É uma cobrança muito grande. Você passou isso e sofreu isso na época do Copersucar. A cobrança é muito forte. Hoje a gente está na Fórmula 1 sem o Ayrton Senna, com o Rubinho lá. E o Rubinho tem 22 anos. Você acha que a cobrança que está sendo feita, que de uma certa forma é uma cobrança de mídia, até da torcida, pode atrapalhar o Rubinho, não só nesse ano, mas interferir no futuro da carreira dele? Eu acho, primeiro, que o espaço que ficou com a tragédia do Ayrton é praticamente insubstituível para o brasileiro. Então, isso não vai ter um substituto. Só se você voltar para a Fórmula 1. Imagina. Eu acho que aquele lugar que o Ayrton ocupou, para nós brasileiros, para o mundo do automobilismo, nunca ninguém vai tirar. Então, por melhor que seja o piloto brasileiro que esteja na Fórmula 1, e que tente, quer dizer, satisfazer os fãs do automobilismo, a imprensa, não vai chegar lá. É muito difícil. Agora, o que eu vejo potencial, porque cada piloto tem uma característica, um tipo, um estilo. O que eu vejo o potencial do Rubinho é muito grande. Mas ele está num ano muito difícil porque, de repente, não está o Ayrton, está ele lá, a pressão criada é muito grande em cima dele, mas o potencial do Rubinho, sem dúvida, é muito grande. A gente tem que ter paciência. Até ele estar com um carro bom e uma equipe boa, ele vai mostrar o talento dele. Mas essa cobrança você acha que pode prejudicá-lo? Eu acho que o Rubinho nasceu no automobilismo, ele sabe que a realidade é essa. A hora que tiver um carro bom, uma equipe boa, ele vai mostrar o talento. E é muito difícil ele receber essa pressão nossa, de todos nós brasileiros, porque é uma pressão nossa em cima dele. A imprensa, Rubinho, todo mundo liga a televisão, apesar que eu acho que agora a Fórmula 1 vai estar numa fase nova, nos próximos 3 anos vai melhorar, vai crescer, e com isso o Rubinho vai estar numa posição melhor. Mas a nossa frustração com o brasileiro ligar a televisão e o Rubinho não está ganhando e o Ayrton não está lá. É muito difícil. Mas tem uma compensação, por exemplo, para nós brasileiros, essa fase ruim, existe a equipe que o Carlos Ganser montou, o irmão da Bárbara, com o Diniz, com o Roberto Moreno, que está numa fase inicial, que é muito difícil, mas que está chegando na Fórmula 1 no momento certo para chegar, para crescer.
Então eles vão crescer, essa equipe vai crescer, vai acertar. Deus te ouça. Aliás, Já eu teve queria te o perguntar... primeiro resultado, terminaram a corrida, os dois carros terminaram bem. Então acho que vai ter um interesse maior no futuro nessa equipe brasileira que o Carlos montou. Que eu acho Sobre bárbaro. isso, eu queria Só te para perguntar o só para seguinte. completar um pouco, Manuela. Uma vez, Emerson, você falou numa entrevista para gente que o maior professor não era aquele que ensinava, mas aquele que inspirava. Certamente você inspirou o Ayrton Senna para ir para as pistas e fazer o que ele fez. E depois o Ayrton me inspirou. Exatamente, é isso que eu queria saber. Ele te inspirou muito? Mas como muitas situações. Eu lembro, eu até falei para o Ayrton, eu liguei para ele, o Grande Prêmio da Inglaterra, em Donington. Eu acho que foi há 2 anos, a largada no molhado, que ele veio passando todo mundo por fora e com um carro pior do que as Williams e já liderou na primeira volta. Eu liguei para o Ayrton e falei, Ayrton, você nunca mais vai conseguir fazer outra volta daquela na sua vida. Eu acho que para todos nós brasileiros, o Ayrton tinha situações incríveis. Aquela foi uma delas que eu assisti que eu lembro. E lógico que ele dá uma inspiração. Vou tentar fazer igual, será que eu consigo? Esse que é o problema. Você nunca andou contra o Ayrton, né? Na mesma Não, pista você não pegou. Nem de superkart? Eu guiei kart contra ele, não era mais. Fera. Agora, Emerson, nós falamos de vários pilotos, não falamos do José Carlos Patti. Você podia falar um pouco sobre o Patti, que infelizmente teve uma carreira mais curta do que se esperava dele, né? O Moco, como era o apelido dele, inclusive tinha uma ligação muito grande comigo, com o Wilson, porque a gente cresceu junto na Turma das Perdizes, aqui pertinho. E junto com o Ricardo Amaral, Henrique Amaral, era a Turma das Perdizes, outros amigos nossos. E desde aquela época, quando criou o interesse de automobilismo e kart, a gente levou o Moco para a corrida e ele, de repente, mostrou um talento natural que ele tinha, que nasceu nele. E isso ele mostrou em todos os anos de carreira que ele teve. O Moco era muito natural pilotar um carro de competição. E eu acho que isso aí foi vamos dizer, a grande qualidade que ele tinha como piloto. Era um piloto que nasceu para o automobilismo. E aconteceu a tragédia com ele, foi uma pena, porque ele era, como o americano chama, World Champion Material, quer dizer, um potencial campeão mundial, sem dúvida nenhuma. O Copersucar atrapalhou sua carreira, Emerson? Eu acho que durante aquela fase foi muito difícil e atrapalhou a minha carreira profissional como piloto, lógico, na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo me deu muita experiência de vida para frente. Eu sempre falo que às vezes com as experiências difíceis e erradas que você faz na vida, você aprende. E aprendi muita coisa. Emerson. Agora, era um erro, foi um erro de timing, foi um erro de projeto, foi um erro... Qual era hoje, avaliando, qual o principal erro do projeto? Só uma carona, Martins. É verdade que no primeiro treino no Rio, quando você parou no box, você falou, tamo fritos. São Paulo. De São Paulo, tamo fritos, que as suas costas mexiam dentro do carro. Isso foi no carro Que o Ralph desenhado pelo Ralph Bellamy. É. E que seria a grande nossa esperança, que foi um investimento de quase 2 anos de trabalho. Você contratou o sujeito para ele fazer um Lotus, né? Que ele saiu da Lotus e ele quis melhorar uma Lotus e realmente... Quais os desacertos que a Copersucar fez que você aconselharia a Forte Corse a não fazer? Eu acho Não contrate o Ralph Bellamy. Eu acho que o Carlos já sabe de tudo o que aconteceu com a Copersucar, não precisa aconselhar porque a gente é amigo desde criança, acompanha. Vocês têm conversado sobre esse Eu negócio? conversei com ele a semana Pra passada. mim ele não conta nada, Durante quase ele uma acha hora. que eu publico, então ele não conta nada. Eu conversei quase, ele estava em Monte Carlo, eu conversei com o Carlos durante quase 1 hora semana passada. Eu falei, Carlos, como é que está indo? Ele falou uma coisa que é verdade, que realmente a preocupação deles agora esse ano já é terminar a corrida, ter um carro que seja reliable, né, que termine a corrida, e conseguir cada vez mais gente melhor, melhorando o carro, para chegar no nível de competição que ele vai chegar se ele for subindo cada degrau da equipe. Desde que ele tenha um apoio financeiro bom, que é muito importante, para você ter a disponibilidade material para chegar lá. Emerson, hoje então, eu acho que voltando, vamos dizer, à pergunta inicial, o que eu faria na Copersucar diferente, o Wilson junto comigo, eu acho que eu seguiria mais um projeto convencional de carro do que tentar alguma coisa, novidade nova, enquanto você tem, por exemplo, uma equipe nova como o Carlos, vai mais pelo convencional, pelo café com leite para terminar a corrida, do que inventar a moda no começo de uma equipe
Café com leite sem açúcar, de preferência. Falar nisso... Eu acho que a Copersucar nos deu um apoio fantástico, acreditou no projeto brasileiro. Vai ver, nós estávamos muito antecipados no tempo em fazer aquilo, mas até hoje eu tenho um carinho muito grande pela Copersucar, pelo pessoal que nos apoiou, acreditou, e que no fim dos últimos 2 anos da equipe, muito pouca gente sabe disso, quem está envolvido no automobilismo acompanha. Nós tínhamos feras na equipe. Eu tinha o Keck Rosberg como segundo piloto, que saiu, foi campeão mundial, saiu da nossa equipe. Nós levamos ele para a Fórmula 1. Peter Warr, que foi um dos chefes de equipes mais conhecidos no mundo da Fórmula 1, que foi meu chefe de equipe na Lotus. E o Harvey Postlethwaite, que também era um grande projetista. E o nosso último carro, no último ano da equipe, foi uma pena, porque o carro ficou pronto na Inglaterra, nós não tínhamos budget, dinheiro para fazer teste, e o carro ficou pronto em agosto. Eu dei umas 20 voltas em Snetterton, perto, inclusive, da fábrica Lotus, pusemos o carro no caminhão, fomos para o Grande Prêmio da Alemanha, e eu e o Keck classificamos 5º e 6º no grid. Se um carro, a primeira vez que vai para um Grande Prêmio classificar 5º e 6º, tem que ter um potencial grande. Mas ali acabou o dinheiro. Foi uma pena, que a gente estava quase dando aquela virada que o Frank Williams deu na equipe. Era um momento. Agora, falando em dinheiro, você continua com a Laranja, sendo um produtor de laranja. E qual é o seu perfil dos seus negócios? Quer dizer, o seu portfólio de negócios? Em que você está hoje? Na Laranja, como agricultor, produtor de laranja. E é um projeto que eu já estou trabalhando nisso desde já 22 anos, 23. Hoje eu adoro. Muita gente acha que a laranja não é uma coisa estática, mas tem muita dinâmica, é uma coisa absorvente. Você cada vez vai gostando mais. Eu adoro essa parte da minha profissão fora de competição como produtor de laranja. É difícil quando dá geada, aí dá aquela ligo para o Antônio Carlos dos Estados Unidos, como é que está a temperatura de madrugada? Mas quando dá geada na Flórida, você gosta, né? E quando a geada é na Flórida, você acha bom. Aí todo mundo dando risada no Brasil. Mas eu acho que é um negócio que, inclusive, tudo que eu tenho na vida foi ligado ao automobilismo. Eu entrei na Laranja pelo Titi Catapani, que foi meu companheiro de kart. E já segunda, terceira geração de laranjeiro. Sim. E a Hugo Boss também é um grande negócio, que inclusive eu estou anunciando hoje o nosso novo investimento no Brasil, e que a gente acredita no mercado brasileiro, eu acredito na Hugo Boss também com um potencial muito grande. Eu acho que o público brasileiro já está seletivo para conhecer uma roupa boa e poder comprar no Brasil uma roupa que ele compraria em Nova York. Existe uma exigência do homem brasileiro hoje para a moda que não existia há uns anos atrás. Então, eu acho que é outro ótimo negócio no Brasil. E nos Estados Unidos eu tenho uma sociedade com o Roger numa concessionária, tenho uma participação no Planet Hollywood também nos Estados Unidos, tenho a linha Fittipaldi de roda. Né? Você vai... O Planet Hollywood é o Stallone. Por falar no Planeta Hollywood, você também ficou amigo de grandes estrelas do cinema e da música, etc. E tal. A sua ligação com o George Harrison, por exemplo, é conhecida. Como é que você... Quem são os seus amigos nessa área? Como é que você conheceu? O George Harrison, por exemplo, como você conheceu? Como foi o primeiro encontro? Eu acho que durante a minha carreira eu tive grandes oportunidades. Eu acho que é um bônus do esporte você conhecer personalidades diferentes, situações diferentes. E eu fiquei muito amigo do George, a gente se gosta muito, amigo há mais de 20 anos. Mas eu tive a oportunidade de conhecer muita gente conhecida pelo mundo. Mas o único que eu fiquei assim de personalidade, amigo, é o George, que até hoje a gente se fala. Mas como é que foi o primeiro encontro? Porque ele gosta de corrida de carros. Como é que foi? Ou você que foi aos shows do George Harrison? Como é que foi essa aproximação? Todo mundo foi fã dos Beatles, né? Mas foi, vamos dizer, o amor do George pelo automobilismo que fez o nosso encontro. Foi no Grande Prêmio da Inglaterra, acho que em 74, que ele apareceu no box, veio conversar comigo e tal. Porque ele me contou, em Liverpool, antes deles serem os Beatles, tinha um grande prêmio da Inglaterra no circuito chamado Aintree, que era um aeroporto modificado. Na época que o Fangio corria com as Mercedes-Benz, o George tinha uns 12 anos de idade. E o pai dele levou ele a assistir a corrida, ele ficou louco pelo automobilismo.
E a Ele partir compôs da... uma música, né, chamada Foi. Fast. É. Obra de E a partir daí ele virou um piloto frustrado, porque ele sempre quis correr. E De acabou repente, sendo só os Beatles, tá ele vendo? teve... Já que não deu certo como piloto, ele resolveu fazer uma banda. E agora, existe um outro nome ligado ao automobilismo, um nome mitológico também, que é o Paul Newman. Como é que é a presença do Paul Newman na Indy? Ele ainda vai, ele ainda corre, ele continua participando? O Paul Newman, você deve ter conhecido ele. Corri com ele em Daytona, nas Daytona. 24 horas esse ano que ele ganhou a categoria. Ele chegou terceiro na geral. E no dia que ele fez 70 anos. No Ele dia fez que ele- 70 no é. sábado. Ele é simplesmente, eu acho que uma pessoa fantástica, porque ele completou 70 anos no dia de Daytona, correu às 24 horas. Me falaram que Andou a noite, rapidíssimo à noite, 2 turnos. fez 2 turnos em seguida com 70 Pegou os anos. piores turnos. Ele pegou o sol caindo, que é a hora. Que é aquela hora que você não enxerga, que você Pegou sai o do carro em banco terceiro e pegou em primeiro. E Foi ele, ele colocou o carro. não estava andando com nenhum bobo, né? Não. Era o Mark Martin e mais, acho que o Pruitt que estava com ele no carro, andando rápido, muito rápido. E ele, assim como pessoa, ele procura no automobilismo, ele é dono da equipe. Newman Haas, né? Por isso que tem o nome. Que o Mário e o Michael guiaram, agora estão o Paul Tracy e o Michael. E o Nigel guiou para ele também. Ele tenta ser, no automobilismo, um dono de equipe. Ele não quer ser o artista, ele não dá autógrafo na pista, apesar de ser super simpático. É uma pessoa muito comunicativa. Ele é um gentleman. Eu vejo o Paul Newman como dos últimos, aquele gentleman inglês que a gente imagina, aquela pessoa super comportada, bem educada, certinho. É uma alegria conversar com o Paul Newman, ter ele perto da gente e conviver um pouco com o Paul Newman, uma estrela dessa, e ao mesmo tempo ele virar um piloto rápido com 70 anos de idade. É uma coisa incrível. Não acredita. E que também muita gente pergunta, e que eu aprendi com os americanos. O Paul Newman é uma pessoa que eu aprendi. Que às vezes a idade da pessoa física não é a limitação pelo que você queira fazer na vida. A idade da pessoa física, você não pode se afetar psicologicamente com aquilo, desde que você esteja bem espiritualmente e fisicamente. Aquela idade, o número, os 70 anos do Paul Newman, se ele pensasse, estou com 70 anos, como é que eu posso ir para as 24 horas de Daytona e guiar? Ele não iria. Mas ele pensou com ele, eu estou bem, adoro automobilismo e vou guiar em Daytona e vou andar bem, andou bem. E comandou. E eu acho que isso é um exemplo para nós. Emerson, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que você mostrasse para nós esse anel que você está usando. Parece que você tem 2 desse anel, é verdade? Eu gostaria de ter mais, mas... Então, você vai ganhar. Daria para você explicar o que é esse anel e dizer para a gente se você vai ter o terceiro esse Vale $1 ano? milhão. Olha, isso aqui é uma tradição americana, como também outros esportes. O americano sempre dá um anel como prêmio, como reconhecimento de uma vitória, de um campeonato ou de uma competição. Em Indianápolis é uma tradição muito grande. É o anel da vitória de Indianápolis e que, vamos dizer, para o americano isso é uma tradição, o esportista, o atleta usar um anel de vitória. É como um troféu. Então eu tenho um carinho muito especial. Então, fazendo votos que o Emerson conquiste o seu terceiro anel, nós vamos encerrando esse Roda Viva. Eu queria agradecer muito a presença do Emerson, a presença dos nossos entrevistadores e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite, uma boa semana para todos. É legal.